Seja bem-vindo a mais uma live. Sou o professor Diego Mota e aqui a gente discute estratégias que ajudam você a ganhar uma renda extra na Bolsa de Valores sem medo, sem correr risco desnecessário. E o tema da aula de hoje é um tema atual, que é sobre a Selic. A Selic subiu para 13,25 e quais ações eu devo comprar? Quando a Selic sobe, é impressionante como a gente vê um monte de vídeos, pessoas falando, a Selic subiu, crise econômica, temos uma discussão. Então, tudo que você precisa saber sobre a Selic em alta, as análises corretas que tem que ter sobre isso, o que vale a pena, você analisar, o que não vale a pena, Vemos que tem muita informação na internet, pouca clareza, e mais do que isso, o que você fazer com seus investimentos, principalmente em bolsa de valores. E eu também vou responder essa pergunta: qual ação eu tenho que comprar quando a Selic sobe? Então, assim, é muito importante você estar nesse vídeo, estar nessa aula, para que você possa aprender de verdade o que é verdade e o que não é. Não vou chamar de mentira, mas não vou chamar de não verdade em relação à taxa Selic. Então, taxa Selic subiu para 13,25 e aí, começa muita gente, a discutir sobre o Brasil entrou em colapso econômico, o Brasil está numa crise, agora vamos investir na renda fixa, a bolsa caiu, o dólar subiu. Então, tem muitas informações, né? Eu sou do ramo da matemática, de formação. A gente estuda lá muito chama de variáveis aleatórias e variáveis, concretas, que a gente coloca, variáveis controle, Então, assim, então tem as variáveis aleatórias, como o nome já diz, é aleatório. E tem muitas coisas no mercado que são aleatórias e eu vejo um monte de gente querendo justificar, colocar um porquê. Ah, foi por causa disso, o dólar subiu por causa disso, o dólar subiu por causa do Trump, o Bitcoin subiu por causa, sei lá o que, da China, sei lá, um monte de gente criando teorias sobre o mercado. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe nada sobre o mercado, então são variáveis extremamente aleatórias. É um aglomerado de coisas que acontecem para poder fazer e ter esses índices de dólar, uma ação subir, uma ação cair. Então, tentar você prever mercado é muito difícil, inclusive a questão da taxa Selic. E também, mas tem aquelas variáveis de controle. São aquelas variáveis que você pode controlar, que é aquela análise que você faz mais concreta. Por exemplo, aqui no método leitura de mundo, o método de investimento que eu sigo, que os meus alunos também seguem, Que vai ganhar essa renda extra, e quem acompanha bastante tempo vê que a gente está ganhando uma renda extra bem interessante, nos últimos 5 anos. E se dá o quê? Na qual a nossa variável de controle? São as empresas. Analisar as empresas. Inclusive aqui no canal você tem várias aulas onde eu pego uma empresa e analiso. Essa semana eu peguei o Banco Inter para analisar. Já peguei a PetroRio, já peguei a Aura, que vende ouro. Tem a Vale, que já analisei aqui também com vocês, o Banco Itaú. Então, são várias empresas que eu mostro ali, eu faço análise para você poder aprender também a analisar empresas. Então, eu faço na prática para vocês, aplicando o método de mundo, o que os meus alunos fazem também, Eles investem por conta própria, não precisa ficar terceirizando, ser gerente de banca, de corretora, nada disso, investe por conta própria. Então, a gente analisa essas empresas, então você tem acesso a esses vídeos aqui gratuitamente. Então você vai ver eu analisando essas empresas e vocês vão ver nesses vídeos que as empresas estão indo muito bem, obrigado. Os resultados das empresas não está condizente com a questão do mercado. O mercado, no curto prazo, é louco, gente. Não tem como fugir. E não tem essa coisa de crise, né? O dinheiro não some. Essa que é a questão. O dinheiro só muda de mãos. Então, se você tiver noção correta sobre investimentos, bolsa de valores, mercado, e etc., você vai começar a entender que você precisa dar atenção para essas que eu chamei de variáveis de controle, que é o quê? Analisar empresas, os fundamentos das empresas. E estamos vendo, se você está acompanhando meus vídeos, se você não acompanha, você assiste os vídeos de análise de empresa. Estou mostrando para vocês várias empresas com resultados maravilhosos. Lucro crescendo 3 vezes, triplicando o lucro. A empresa com capacidade de crescimento, capacidade de captação de cliente muito grande, um guidance nos projetos de crescimento maravilhosos, projetos para 2027, 28, 30, assim, muito bons. A Vale, a PetroRio, a Aura, a própria Banco Inter, tem vários projetos de crescimento, de expansão maravilhosos. E isso, claro, lá na frente, as suas ações podem valorizar e devem valorizar, porque o mercado sempre precifica bom de negócio e além também receber dividendos, ter participação nos lucros. Então, é um olhar atento que a gente tem que ter para empresas. Mas tá bom, professor.
Tá, mas a Selic subiu, né? E por que que a Selic subiu? E por que que nós estamos lidando com esse mercado onde a taxa de juros está subindo e a gente está vendo que no mundo, né, a taxa de juros está caindo, né? Então a gente vê assim, o Brasil está indo na contramão do mercado mundial. E por que que isso acontece e até que ponto isso é importante para mim? Vamos tentar entender. E mais do que isso, né? A terceira pergunta que é mais importante, né? E quais ações investir nesse cenário? Então vamos tentar entender tudo isso nesse vídeo, ok? Antes, deixa eu pedir vocês um like, né? Também para compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, você precisa estar inscrito no canal, porque toda semana tem aulas, né? Não só aulas falando sobre temas gerais, né? Como hoje a taxa Selic, mas também temos aulas de análise de empresa, como eu falei antes, então, que é muito importante. Eu gosto bastante quando eu pego uma empresa, analiso a empresa e mostro ali, né, na prática como analisar essa empresa de forma qualitativa, quantitativa, aplicando o método de mundo, como os meus alunos fazem também, e tá sabendo se ali é um bom negócio ou não, e se é o momento de comprar ou não, né? Que é o famoso valuation, né? Tem que saber fazer valuation, tem que saber o momento de comprar ou vender uma ação. Então, nesses vídeos de análise de empresa, então tem vários insight eu coloco do método leitura de mundo para fazer essa análise de empresa, ok? Então, sobre a taxa Selic, nós temos que lidar com a seguinte situação. Por que que a taxa de juros sobe? A maioria das pessoas pensam que, e não está errado pensar dessa forma, que a taxa de juros sobe por causa que você tem que segurar a inflação. Ok? Então, a inflação, né, o aumento dos custos, né, das coisas que a gente consome, né, o arroz, o feijão, o combustível, o plano de saúde e tudo mais. Então, tem inflação, e como o Brasil está vivendo uma inflação, uma alta inflação, nós, então, né, o Banco Central, né, que faz aquelas reuniões do cupom, ela se reúne e aumenta a taxa de juros. O que acontece quando você aumenta a taxa de juros? Quando você aumenta a taxa de juros, as empresas, elas normalmente ficam endividadas. E isso para as empresas, para a maioria delas, é muito bom. É o que a gente chama de alavancada. As empresas, elas tomam dívida, né, pegam dinheiro emprestado para você fazer o quê? Fazer investimentos, né, nela própria ali, coisa e tal, fazer crescer e tudo mais. Dificilmente tem uma empresa na bolsa que não esteja alavancada, que esteja com dívida. E com a taxa de juros maior, o que acontece? A dívida vai ser, os juros nessa dívida vai ser maior. É o que a gente chama de custo de capital. Então, eu vou ter um custo de capital maior. Então, assim, então, para as empresas, a taxa de juros, as empresas que pegam dívida, não é interessante que a taxa de juros suba, né? Por quê? A inflação, quem controla a inflação, na verdade, são as empresas. Então, quando você vai no supermercado e compra lá o mamão, né, que tá lá, sei lá, R$ 6 o quilo, é a empresa, né, né, a empresa do supermercado que coloca o mamão nesse preço. E aumenta, e se o mamão subir, a empresa vai repassar. Então, quem está fazendo esse ajuste da inflação são as empresas. Então, é uma forma do Banco Central controlar isso. Por quê? Para poder você elevar a taxa de juros e aí ter o quê? O consumo, claro, reduzir e as empresas também baixarem esse preço. Só que o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Não é só isso. Não é só a questão de controle de inflação, né? A taxa de juros também, ela é muito relacionada à questão de câmbio, melhor dizendo, capital estrangeiro. Então, o que acontece? Vamos supor que você tá lá, sei lá, um investidor indiano, né? Você é um investidor indiano e você olha, né, para o Brasil, opa, eu quero investir meu dinheiro. Você olha para o Brasil e vê uma taxa de juros alta, né? 13,25. Hoje, como tá? 13,25, então você botar dinheiro ali durante o ano, né? Se manter essa mesma taxa, 13,25. Aí o que acontece aqui? A gente está vendo, ou se você que é investidor, você está analisando o país, o Brasil, e você vê que o governo está tendo um gasto muito grande. Os gastos públicos estão subindo cada vez mais. Então você começa a perar assim, putz, será que eu vou emprestar dinheiro para esse governo, para esse país, né, para poder ter um retorno? Será que esse país vai me dar, vai me pagar, vai me dar esse retorno? Vai me dar aí sei lá, um golpe, certo? É parecido aquele teu cunhado que pega dinheiro com você, né, pega dinheiro emprestado, né, fala que vai te pagar um jurozinho aí, mas vai pegar dinheiro emprestado e pega e gasta o dinheiro. Não trabalha, não faz nada. Entendeu? Você vai continuar emprestando dinheiro para o seu cunhado? Dificilmente. Então nós temos um governo que está gastando demais, estourando teto de gastos e aquela coisa toda. Não vou entrar aqui no mérito de política. Mas você que está de fora, você dificilmente você vai querer entrar num país como esse. E mais do que isso estou falando em renda fixa, né? No Tesouro Selic, por exemplo. E na bolsa? Poxa,
É um ambiente, quando a taxa de juros está alta, é um ambiente ruim para as empresas, teoricamente, porque as empresas não conseguem pegar empréstimo barato para poder crescer. Então, de uma maneira geral, a taxa de juros subindo, ela acontece o quê? Ela atrapalha o capital estrangeiro entrar no país. Atrapalha também as empresas. Tá, Diego, mas aí eu que sou pessoa física, que sou investidor pessoa física, eu vou querer pegar o quê? Vou investir na renda fixa, boto meu dinheiro lá na renda fixa, compro lá um CDB, um Tesouro Selic e vou ganhar meus 13,25% ao ano. Ok? Sim, mas tem um porém. Qual é o porém? A inflação real. Não, mas a inflação tá 6% e a taxa Selic tá 13%, então eu tô ganhando da inflação. Não, não, não. Essa inflação, né, o IPCA, que bota esses índices que coloco aí, é uma inflação que ela não trabalha no nosso dia a dia. É uma inflação que pega a cesta básica, e nem todo mundo consome somente a cesta básica, você consome outras coisas. Então, você vê, vou dar um exemplo prático. Por exemplo, foi o exemplo do mamão. O mamão eu fui comprar, tava R$ 6 o quilo. De uma hora para outra, ele foi para R$ 8 o quilo. Então, você bota aí é um aumento de quase 30%. 30%. E seus investimentos lá na Selic, tá o quê? 13,25 hoje. Hoje, né? Aí o plano de saúde. Eu fui renovar o plano de saúde agora, para mim, pô, 28% mais ou menos de aumento. O combustível até que não subiu tanto. O combustível subiu somente só 6%, então não foi tanto no ano. Mas já teve anos que o combustível subiu 20 e poucos por cento. Entendeu? O tomate subiu uns 40% no último ano, né? Então, assim, então a gente tem que ter o quê? Muito cuidado quando for investir, né, numa renda fixa, porque você está perdendo para a inflação real. E é o que é o seu poder de consumo, né? Você investe, né, para você poder em algum momento fazer alguma aquisição, fazer uma compra. Você não investe para o dinheiro ficar lá investido somente. Mesmo para aqueles que investem por longo prazo, né? Que estão pensando na aposentadoria. Pô, o momento da aposentadoria você vai fazer aquisições, vai fazer compras. Então o seu poder de compra cai. Então, assim, é uma ilusão que as pessoas vivem. Tá, Diego, então beleza. Então, o que que eu faço? Tenho dinheiro para investir, eu vejo a bolsa caindo, a Selic você está dizendo que ela subiu, que para mim, a princípio, teoricamente, era um bom investimento, mas estou perdendo para a inflação real, porque se a Selic está alta é porque a inflação está alta, e a inflação real mais alta ainda. Onde investir? Onde colocar esse dinheiro? O que fazer? Pensa no seguinte, pensa quando você, por exemplo, compra um CDB, e paga essa taxa de juros, CDB, né, a 13%, às vezes paga um CDB, mais uma coisinha, você está emprestando dinheiro para quem? Pensa. Sim, você está emprestando dinheiro para o banco. Os bancos pegam o seu dinheiro, né, através do CDB, e faz o quê? E faz empréstimos. E aí eles ganham o que chama de spread bancário, eles ganham esse spread, nessa diferença. Ou seja, você está dando dinheiro para o banco, e você fala assim, ó, opa, errei aqui. Eu sou o banco. Você dá dinheiro para mim e fala assim, ó, fica tranquilo que daqui a um ano eu vou te pagar 13,25%. Fica tranquilo, garantido. Aí o que que eu faço? Eu pego o dinheiro que você me dá e faço empréstimos com uma taxa de juros bem mais alta. Pô, nem se compara, 50, 60% ao ano. Dependendo se for empréstimo imobiliário, até que empréstimo imobiliário tá mais, um pouco tá mais barato, mas faço empréstimos, crédito pessoal, sei lá, consignado, sei lá, um monte de coisa. E com certeza eu coloco um valor. Eu te dou um juros de 13,25, mas eu estou cobrando 20, 30% aqui. Estou ganhando em cima disso. E aí você pensa, poxa, seria é bem interessante ser banco nessa situação. Na verdade, é interessante ser banco em todos os momentos, na crise, na alta, putz, como em todo momento o banco está ganhando. E você pode ser banco. Você pode vestir a camisa do banco, Banco Itaú, Banco Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Como? Comprando ações desse banco. Aí a gente volta para a Bolsa de Valores, é exatamente isso. Então, assim, não é a Bolsa tá caindo. Eu odeio quando as pessoas falam assim, a Bolsa tá caindo, a Bolsa sumindo. Parece que a Bolsa é uma coisa só. A Bolsa é um aglomerado de empresas, são várias empresas, vários setores, várias situações, vários tipos de negócios. Tem negócios que vão bem e negócios que vão mal. Então, o que acontece? Eu dou sempre o exemplo da dólar.
Ah, o dólar subiu, caramba, a bolsa caiu. Cara, as exportadoras, empresa que exporta, produz aqui no Brasil, e exporta para fora, elas recebem dólar. Empresas brasileiras recebem dólar. A Vale é um exemplo dessas empresas. A Tupi fabrica módulos de motor. Então, tem empresas lá dentro que ganham nesses cenários, certo? No caso da Selic, né, o setor, né, que mais ganha é o setor bancário. Imagina, você vai para o lado dos bancos. E aí eu vejo os bancos cada vez mais lucros recordes. Banco Itaú, eu fiz o vídeo do Banco Itaú, lucro e crescendo cada vez mais. O Banco Itaú tá com caixa maravilhoso, velho. Nos próximos anos vai pagar excelentes dividendos. Ah, mas as ações caíram. Que bom! Eu também não entendo essa questão das pessoas querem que a bolsa suba para poder comprar ação. Você tem que comprar quando cai, né? Eu sempre dou exemplo da greve dos caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros, né? As ações do Banco Itaú caíram muito, né? O banco com lucro recorde e as ações caíram. Por quê? Porque no curto prazo o mercado é louco. Mas no médio e longo prazo tudo se ajeita. E aí o que aconteceu? Na greve dos caminhoneiros, caiu quase 40%, se não me engano. E aí subiu muito mais, etc. E pagou, eu pude comprar mais barato. E aí minha relação de dividendos, né? Meu retorno de capital em dividendos foi muito maior, porque eu comprei mais barato. Então, a gente precisa ter a compreensão correta sobre mercado, sobre investimento, sobre bolsa de valores, sobre taxa Selic, sobre dólar, tudo isso que falam na mídia, e saber filtrar. E saber filtrar. Né? E por isso que eu falo muito para os meus alunos: siga um método de leitura de mundo para comprar boas empresas, baratas e que faça sentido na sua carteira de investimento. Né? Que faça sentido mesmo. Você tem que saber o que comprar. Não é saber comprar qualquer empresa. E também ter uma carteira equilibrada, com as proteções devidas e tudo mais. Não vou entrar hoje nesse vídeo aqui nessa aula sobre o método leitura de mundo, né? Como montar a carteira de investimento. Tem outros vídeos que eu já fiz, devo fazer mais também mais pra frente. Mas a gente monta a carteira de investimento como se fosse um time de futebol, como defesa, meio campo e ataque. Então, se às vezes está em taxa de juros alta, a Selic está alta, o país não está muito bem, você vai colocar mais dinheiro na defesa, que é setor bancário e setor elétrico. Então, taxa de juros alta, seja banco. A melhor coisa que tem é você ser banco. E você pode ser banco comprando ações, por exemplo, do Banco Itaú, do Bradesco, do Santander. Claro, aqui eu não faço nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos, nada disso. Aqui é mais um fim educativo. Mas entenda que o setor bancário, ele ganha muito com juros. E mais do que isso, as empresas, de maneira geral, né, principalmente as empresas que não são alavancadas, que não têm dívida, elas surfam a onda da alta da inflação. Imagina você, imagina você que vende, sei lá, caneta. Você está vendendo caneta. Essa caneta você vende, sei lá, a R$ 10. Só que você não tem dívida. Você é uma empresa que não tem dívida. Você é uma empresa que dificilmente tem dívida. Então, tem caixa, gera muito caixa. Eu gosto de empresas que geram caixas. Isso faz parte lá, é um dos pontos lá do método de mundo de análise de empresa. Empresas que geram caixa, isso é muito bom. Então, eu não preciso pegar dívida. Eu tenho caixa, não preciso pegar dívida para poder crescer. E essa caneta tá vendendo a R$ 10. Só que o mercado agora, por causa da inflação, tá vendendo a caneta a R$ 20. Porra, excelente. Vou vender também a R$ 20. Para mim, meu custo vai ser o mesmo. E aí, com a alta da inflação, eu ganho com a alta da inflação. Empresas que têm o caixa, isso é muito importante, anota. Empresas que têm o caixa ganham muito com a alta da inflação, porque elas repassam o preço. E ele ganha ainda mais na sua margem de lucro. Olha que interessante. Então, é aí de sair do senso comum, né, de ser como chamamos de sardinha, de seguir esse efeito manada, né, de pensar a bolsa subiu, a bolsa caiu. Não importa. Importa são os ativos, as ações, a classe de ativos. Sempre vai ter empresas na bolsa de valores ganhando com a Selic alta, com dólar alto. Se Selic cair também, vai ter outras empresas. Então, por isso que o método de leitura de mundo ele é muito interessante, por isso, porque ele se adapta a cenários. Entendeu? E não tem como, né? Não tem hoje uma classe de ativos que você ganha mais no longo prazo que bolsa de valores. Se você pegar a lista das 100 pessoas mais ricas do mundo, todas estão na bolsa de valores. Todas têm ações. Entende? Então, é enganoso você que está vendo noticiário, acompanhando noticiário, vendo a taxa Selic subir, querer vender na renda fixa e não ter uma visão um pouco mais aberta sobre o que está acontecendo. Então, investimento, né? Investimento que você tem que fazer é investimento em classe de ativos que geram caixas e que vão ganhar em diversos cenários. Então, por exemplo, na minha carteira de investimento,
né? Quando o dólar sobe, eu tenho a Tupi, que é uma exportadora. Eu tenho a Vale, que é uma exportadora. A Selic está alta, eu tenho um Banco Itaú na minha carteira de investimento. Então, assim, são empresas que ganham nesses cenários. Então, isso é muito interessante. Ah, vamos supor que a Selic caiu. A Selic caiu, o consumo está bem, tudo mais, a economia brasileira está aquecida. Eu também tenho na minha carteira fundos imobiliários que ganham, né, nesse cenário. O setor imobiliário ganha com a economia interna indo bem. Então, por isso que o método de mundo, né, ele é muito completo, com defesa, meio campo e ataque. Ele ganha em todos os cenários, sempre investindo em bolsa de valores, né? Não falei investir em bolsa de valores, eu falei investindo em ações de boas empresas, né? Eu também não gosto de dizer, ah, você é investidor de bolsa de valores? Eu falei, não, sou investidor de empresas. Investidor de empresas, né? E aí a bolsa de valores é só um mecanismo que me ajuda a comprar, né, boas empresas com preço barato, né? Eu com, sei lá, com 20, 30 reais eu posso comprar uma ação do Banco Itaú, né? Então assim, putz, que já estou investidor do Banco Itaú desde, sei lá, desde 2012. Há mais de 10 anos sou investidor do Banco Itaú que me paga dividendos, lucros crescendo cada vez mais. Assistam os vídeos de análise de empresas, vocês vão se surpreender. Vocês vão ver que tem várias boas empresas na Bolsa de Valores e essa é a hora. Essa é a hora. O mercado não vai ficar em baixa por muito tempo, sempre foi assim. A gente passou pela crise da Dilma, é bem parecido, né? 2014, 15, né? Foi bem parecido. Naquele cenário, mesma coisa, ações caindo, o governo gastando muito, taxa Selic alta, inflação real alta. E o que aconteceu depois? Tivemos vários upsides, 2016, 17, 18, não é isso? Claro, depois tivemos uma pandemia, é claro, isso é uma questão global, mas mesmo assim, depois da pandemia, também tivemos grandes upsides também, em 22, aí depois entrou o governo atual, teve uma lei que segurou um pouco mais. Normal, momento de comprar é na baixa. Então, mas não vai comprar qualquer coisa, vai comprar bons negócios baratos que você vai colocar na sua carteira de investimento, com defesa, meio campo e ataque. Então, Selic é 13,25, dólar alto, putz, tá em crise? Crise nada. Como eu disse antes, o dinheiro não some, ele só muda de mãos. Então, quem for um pouco mais paciente e inteligente consegue aproveitar e muito esses ganhos. E cuidado com a inflação real, é o que ninguém fala. Vê lá, vai no supermercado, se você vai fazer as compras, vai lá quanto tá subindo. O feijão, o arroz, tudo que é de trigo, né, que é medido em dólar. Olha quantas coisas estão subindo acima da inflação, acima inclusive da Selic, no último ano. Entendeu? Ok, já fiz o plano de saúde, eu peguei recentemente aqui, meu pai do céu. Então, se eu não tiver exposto a uma classe de ativos que ganha da inflação real, como as empresas, e quem passa, como eu disse antes, com quem passa a inflação são as empresas. Então, eu tenho que estar exposto a uma classe de ativos, a empresas que ganham acima da inflação real. Até porque as empresas têm inflação real. As empresas têm que colocar combustível no caminhão, têm que pagar conta de luz. Entendeu? Então, assim, as próprias empresas elas têm inflação real. Então, dentro do seu operacional, tem que fazer de uma tal forma para que ela possa ganhar dessa inflação real. Tá ok, pessoal? Tá claro? Faz sentido? Tudo mais? Então, deixa seu like se fez sentido para vocês. Compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que vai mudar muito a forma de pensar de vocês. E acompanha. Toda semana a gente tem aulas, né? Tanto falando sobre macro, sobre mercado de maneira geral, como é hoje, né? Falando sobre a Selic e aí outras coisas mais, né? Que a gente falou aqui nessa aula. Mas também essas aulas interessantíssimas que eu acredito que ajuda muito, pelo menos o feedback que eu tenho aqui é muito bom, né? Não só do pessoal que me segue, que assiste vídeo, mas também dos meus alunos, que é de análise de empresas, de assistir empresas, eu analisando empresas, e vocês vão ter uma surpresa muito boa, bem positiva sobre a Bolsa de Valores, sobre o mercado brasileiro, sobre como as empresas estão indo muito bem num cenário adverso. Agora imagina se tiver um cenário positivo, uma economia andando melhor, etc. Pensa nisso. Ok, pessoal? Então foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula.